Quando abri a porta do nosso apartamento no Parque das Nações, o ar pareceu faltar-me nos pulmões. Ali, no sofá que tínhamos comprado juntos para celebrar o nosso 5º aniversário de casamento, Rafael beijava apaixonadamente um homem mais jovem, as mãos dele percorrendo as costas do outro como se eu nunca tivesse existido. Fiquei parado, as chaves ainda na mão, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. O apartamento cheirava a café fresco e ao perfume caro que eu lhe tinha oferecido no Natal passado. O sol da tarde entrava pelas janelas largas, pintando tudo de dourado, mas para mim o mundo tinha ficado cinzento. Rafael afastou-se devagar, o rosto pálido, os olhos arregalados de surpresa. O outro homem, um rapaz de cabelo escuro e sorriso nervoso, levantou-se depressa, arranjando a camisa. Alexandre, eu não era suposto, balbuciou Rafael, a voz a tremer. Não respondi. Virei-me, saí pela mesma porta e desci as escadas a correr, o eco dos meus passos a misturar-se com o barulho do trânsito lá fora. Lisboa pulsava à minha volta, mas eu sentia-me vazio. Caminhei sem destino, passando pelo Oceanário, depois pela Estação do Oriente, até chegar ao rio. Sentei-me num banco em frente ao Tejo, o vento frio a bater-me no rosto. Como é que chegámos aqui? Lembrei-me do dia em que nos conhecemos, há 6 anos, num evento de orgulho em Lisboa, ele com a bandeira arco-íris ao ombro, eu a rir de uma piada estúpida sobre advogados e arquitetos. Casámo-nos 2 anos depois, numa cerimónia pequena em Sintra, com amigos e a família que aceitou, ou fingiu aceitar. Os meus pais, de uma aldeia perto do Porto, ainda hesitavam quando falávamos de marido, mas sorriam nas fotos. Agora, tudo isso parecia uma mentira. O telefone tocou. Era o João, o meu melhor amigo desde a faculdade. Onde estás? A tua voz parece que viste um fantasma. Contei-lhe tudo, as palavras a saírem aos soluços. Ele veio buscar-me, levou-me para o seu apartamento no Bairro Alto. Sentámo-nos na varanda pequena, com uma garrafa de vinho do Porto entre nós. O que vais fazer? Perguntou ele. Não sabia. Só sabia que doía. Doía ver o homem que amava, o homem com quem partilhava a cama, a vida, os sonhos, atrair-me assim. Doía pensar que talvez eu não fosse suficiente, que ser 2 homens num mundo que ainda olhava de lado às vezes fosse demasiado. Fiquei ali essa noite, a olhar o teto, a mente a rodar. De manhã, decidi voltar. Tinha de enfrentar. Quando entrei outra vez no apartamento, Rafael estava sentado à mesa da cozinha, os olhos vermelhos. Desculpa, disse ele baixinho. Foi um erro. Um erro estúpido. Mas eu via nos olhos dele que não era só um erro. Era mais. E naquele momento, soube que a minha escolha não seria perdoar em silêncio. Seria forçá-lo a olhar para si mesmo, para nós, para tudo o que tínhamos construído e quase destruído. Rafael tentou aproximar-se, mas eu recuei. Não toques em mim agora, disse-lhe, a voz mais firme do que esperava. Sentámo-nos os 2 à mesa, o silêncio pesado entre nós como uma parede. Ele contou-me tudo, o colega de trabalho, Tiago, mais novo, cheio de energia, alguém que o fazia sentir vivo outra vez depois de meses de stress no escritório de advogados. Não foi planeado, explicou ele, as mãos a tremer enquanto segurava a chávena de café frio. Começou com o almoço, depois um jantar eu sentia-me preso, Alex. O trabalho, a família que ainda não aceita completamente, tu sempre tão ocupado com os teus projetos de arquitetura. Ouvi sem interromper, mas por dentro fervia. Preso. Eu era o que o prendia. Lembrei-me das noites em que ficávamos acordados a planear viagens a Porto, a Aveiro, a falar do futuro, de adotar uma criança um dia. Tudo isso parecia distante agora. Saí para o terraço, o vento do Tejo a trazer o cheiro do mar. Lisboa brilhava lá embaixo, as luzes da ponte 25 de Abril a piscar. Telefonei à minha irmã, a Marta, que vivia em Coimbra. Ela ouviu em silêncio, depois disse, irmão, tu mereces mais do que isso. Mas também mereces saber o que queres. O que eu queria? Não sabia ainda. Voltei para dentro. Rafael estava a chorar agora. Não me deixes, por favor. Vamos resolver isto. Eu olhei para ele, o homem que amava, e senti uma mistura estranha de raiva e pena. Não vou deixar-te assim, respondi. Mas também não vou fingir que está tudo bem. Decidi ficar no apartamento, mas em quartos separados. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Eu ia para o estúdio de arquitetura cedo, ele para o escritório. À noite, falávamos pouco. Os amigos notaram. O João veio jantar uma vez e a tensão era palpável. Vocês precisam de ajuda, disse ele. Marcámos terapia de casal, mas eu tinha outro plano na cabeça. Não queria só falar. Queria que Rafael sentisse o peso do que fez, não só para mim, mas para ele próprio.
Uma semana depois, propus-lhe uma coisa: vamos contar à tua família toda a verdade. Não só que estamos a ter problemas, mas porquê? Ele empalideceu. A família dele, em Braga, era mais tradicional, mesmo em Portugal moderno. O pai, um juiz reformado, ainda fazia comentários sobre o estilo de vida. Rafael recusou no início, mas eu insisti. Se queres mesmo salvar isto, tem de ser honesto. Com eles, comigo, contigo. Ele aceitou, mas viu o medo nos olhos. Fomos a Braga no fim de semana. O almoço familiar começou normal, com a mãe a servir bacalhau. Depois, no jardim, eu disse: Rafael traiu-me. Com outro homem. O silêncio caiu como uma pedra. O pai olhou para o filho, a mãe levou a mão à boca. Rafael tentou explicar, mas as palavras saíam tropeçadas. Viu-a encolher-se, a enfrentar o julgamento que ele tanto temia. Na viagem de regresso a Lisboa, ele ficou calado. Foi duro, murmurou finalmente. Mas talvez precisasse disso. Eu não disse nada, mas por dentro sentia que a minha escolha começava a dar frutos. Ele estava a olhar para si mesmo, pela primeira vez. Os dias seguintes foram difíceis. No trabalho, Rafael perdeu a concentração. Um cliente importante cancelou, dizendo que o via distraído. Ele veio para casa abatido. É por causa disto tudo, admitiu. Eu ouvi, sem julgar, mas também sem consolar demasiado. Queria que ele crescesse. Eu próprio comecei a sair mais, a encontrar-me com amigos no bairro Alto, a caminhar sozinho pelas ruas de Alfama, a pensar na minha vida. Quem era eu sem ele? Um arquiteto talentoso, sim, mas também um homem que merecia ser amado de verdade. A dor transformava-se lentamente em força. O outono chegou a Lisboa, com folhas douradas a cobrir os passeios do Chiado. Rafael e eu continuávamos a viver juntos, mas a distância emocional era enorme. A terapia ajudava um pouco, o terapeuta, um homem calmo de óculos, fazia-nos falar de medos e expectativas. Ser gay num casamento não é fácil, disse ele uma vez. Há camadas de sociedade, de família, de nós mesmos. Rafael falava de culpa, eu de traição sentida como rejeição. Um dia, depois de uma sessão, fomos caminhar junto ao rio, perto da Torre de Belém. O vento trazia o cheiro de pastéis quentes. Eu amo-te, Alex, disse ele de repente. Sempre amei. O Tiago foi só um escape. Eu parei, olhei nos olhos. Amor não é escape. Amor é escolha, todos os dias. Ele baixou a cabeça. Nessa noite, recebi uma mensagem da mãe dele: obrigada por seres honesto. Estamos a tentar compreender. Foi um pequeno passo, mas importante. No trabalho, eu avancei num projeto grande, o redesign de um espaço comunitário LGBT em Lisboa. Era irónico, mas também terapêutico. Passei noites a desenhar, a imaginar um lugar onde homens como nós pudessem sentir-se seguros. Rafael via-me trabalhar e sorria, mas havia tristeza. Ele começou a ir a encontros individuais com o terapeuta, a falar da sua infância, do medo de não ser homem suficiente, num mundo que ainda esperava certas coisas. Um fim de semana, fomos a Porto visitar os meus pais. O jantar foi tenso. O meu pai, um homem simples, perguntou diretamente: o que vai acontecer agora? Rafael respondeu antes de mim: estou a tentar ser melhor. Por ele, por mim. Vi o respeito crescer nos olhos do meu pai. De regresso, no comboio, Rafael pegou-me na mão pela primeira vez em semanas. A tua escolha de não esconder, de me obrigar a enfrentar, está a mudar-me. Eu senti um calor no peito, mas ainda não era perdão. Era compreensão. Os mal-entendidos surgiam. Uma vez, ele chegou tarde do trabalho e eu pensei o pior. Gritámos, acusações voaram. Não confias em mim, disse ele. Como posso, depois do que fizeste, respondi. Mas depois chorámos juntos, e isso aproximou-nos um pouco mais. Eu comecei a escrever num diário, a refletir sobre a minha identidade, sobre o que significava ser homem gay em Portugal hoje, orgulho nas ruas, mas ainda olhares em algumas famílias. Rafael lia partes, e conversávamos. A amizade com o João fortalecia-se. Ele organizou um jantar com outros casais gays, e ali, no meio de risos e histórias, vi que a vida continuava. Rafael ouvia, participava, e via-se que estava a crescer. O ponto de viragem veio numa reunião familiar em Lisboa. O irmão de Rafael, que sempre fora distante, disse: irmão, admiro-te por enfrentares isto. Rafael chorou. Nessa noite, disse-me: graças a ti, estou a ver quem sou realmente. A minha escolha, não perdoar em silêncio, mas exigir honestidade e crescimento, estava a funcionar.
Ele enfrentava as consequências, perda de confiança, julgamento familiar, pressão no trabalho. Mas também ganhava força. Eu ganhava clareza. O inverno trouxe chuva fina a Lisboa, mas também clareza. Rafael conseguiu recuperar o cliente perdido, trabalhando mais duro, mostrando responsabilidade. Eu terminei o projeto comunitário e foi inaugurado com uma festa pequena, onde ele esteve ao meu lado, orgulhoso. Isto é teu, disse ele. E estou feliz por ti. Começámos a sair mais, não como casal ainda, mas como amigos que se redescobriam. Um passeio por Sintra, o palácio envolto em névoa, conversas longas sobre sonhos adiados. Ele queria viajar mais, eu queria escrever um livro sobre arquitetura e identidade. A pressão social diminuía. Amigos que sabiam da traição não julgaram, apoiavam. A família dele ligava mais, perguntando como estávamos. Um dia, no café do Rocio, Rafael disse: se quiseres divorciar, compreendo. Mas espero que não. Eu olhei para as luzes da praça. Não sei ainda. Mas sei que não quero voltar ao que éramos. Ele assentiu. A crise de identidade dele aprofundava-se. Numa sessão de terapia, admitiu ter escondido partes de si mesmo, medo de ser vulnerável como homem gay. Sempre senti que tinha de ser forte, perfeito. Eu ouvi, e pela primeira vez senti compaixão verdadeira. Mas a minha escolha mantinha-se, ele tinha de enfrentar sozinho parte disto. Organizei uma viagem curta a Évora, só nós dois. Nas ruas antigas, falámos de tudo. Traí-te porque tinha medo de perder o que tínhamos, confessou ele. Agora vejo que quase perdi mesmo. Voltámos mais leves. No trabalho dele, surgiu um caso importante que envolvia direitos LGBT, e ele defendeu-o com paixão. O chefe elogiou. Eu via o homem a renascer. Mas ainda havia dias maus. Uma discussão sobre dinheiro, sobre planos futuros, trouxe de volta a dor. Talvez nunca consiga confiar totalmente, disse eu uma noite. Ele ficou em silêncio, depois abraçou-me. Não foi romântico, foi humano. A amizade com o Tiago terminou, Rafael cortou contacto, mostrou-me as mensagens. Foi um gesto. Eu comecei a sair com o grupo de corrida no Monsanto, a sentir o corpo e a mente mais fortes. Rafael juntou-se uma vez, e rimos juntos pela primeira vez em meses. A sociedade portuguesa, com o seu progresso, ajudava, artigos sobre casais gays na televisão, eventos. Mas o conflito interno permanecia. Eu questionava se o amor podia voltar depois da traição. Ele questionava se merecia. A tensão aumentava para um ponto alto, o aniversário de casamento aproximava-se. Decidimos celebrá-lo de forma simples, em casa, só nós. Mas antes, ele tinha de fazer algo grande. O dia do aniversário chegou chuvoso. Preparei o jantar, velas, o nosso vinho favorito. Rafael chegou com um envelope. Dentro, uma carta longa, escrita à mão. Leu-a em voz alta: Alexandre, traí a tua confiança, mas tu escolheste não me destruir. Obrigaste-me a olhar para o espelho e ver o homem que podia ser. Enfrentei a família, o trabalho, o meu medo. Hoje, sou grato. Se quiseres tentar de novo, estou pronto. Se não, respeito. Mas quero que saibas, cresceste-me. As lágrimas vieram. Abraçámo-nos, não como amantes ainda, mas como sobreviventes. Depois, falámos até de madrugada. Ele contou das noites sozinho, a pensar no que perdeu. Eu contei da minha força nova. Decidimos tentar, devagar, com regras, transparência total, datas como se fosse novo. Mas eu mantive a minha escolha inicial, ele continuava a enfrentar consequências, como terapia mensal, conversas abertas com a família. O Natal em Porto foi diferente. A mãe dele abraçou-me, obrigada por não desistires dele. O pai apertou a mão de Rafael: estou orgulhoso, filho. Vimos o progresso. No trabalho, eu recebi uma promoção, Rafael ganhou um prémio por advocacia de direitos. A nossa vida ganhava cor outra vez. Caminhadas em Belém, cafés em Alfama, risos. Mas não era o mesmo. Era melhor, mais maduro. Um dia, no mirador de Santa Luzia, com Lisboa aos nossos pés, ele disse: a tua escolha salvou-nos, mesmo que doa ainda. Eu sorri. O crescimento era mútuo. Eu aprendi a perdoar sem esquecer, ele a ser honesto sem medo. Amigos notavam a mudança. O João disse: vocês são inspiração. A sociedade via-nos como casal forte. Mas internamente, eu sabia que a jornada continuava. Uma crise pequena surgiu quando Tiago reapareceu por e-mail, mas Rafael bloqueou imediatamente e contou-me. Confiança a construir. O ano novo trouxe esperança.
Planeámos uma viagem a Madeira. Aí, no Pico, ele ajoelhou-se outra vez, não para pedir casamento, mas para pedir uma segunda oportunidade. Eu aceitei, com condições. A escolha inicial dera frutos, ele enfrentara o abismo, saíra mais forte. Eu também. A primavera voltou a Lisboa, com flores nas árvores da Avenida da Liberdade. Rafael e eu caminhávamos de mãos dadas agora, não todos os dias, mas quando sentíamos. A nossa casa no Parque das Nações tinha mudado, fotos novas, plantas que plantámos juntos. A terapia terminou, mas as conversas continuavam. Ele tornara-se mais presente, eu mais assertivo. Num evento LGBT em Lisboa, falámos em público sobre a nossa história, sem detalhes dolorosos, mas com honestidade. O público aplaudiu. A traição quase nos destruiu, disse ele. Mas a escolha de enfrentar salvou-nos. Eu completei. Crescemos como homens, como casal. A família veio visitar, orgulhosa. Os meus pais riam com ele. A sociedade portuguesa, com o seu coração aberto, apoiava. Mas o conflito interno transformara-se em paz. Eu sentia-me completo, ele também. Uma noite, no terraço, olhámos o Tejo. Obrigado, disse ele. Por me obrigares a ser melhor. Sorri. A jornada terminara, mas o amor continuava, mais profundo. Enfrentáramos a traição, as pressões, os medos. E saímos vencedores. A escolha que fiz, não silenciar, mas exigir verdade e crescimento, mudara tudo. Ele enfrentara as consequências e tornara-se o homem que eu sempre soube que podia ser. Lisboa brilhava à nossa volta, testemunha silenciosa de dois homens que amavam, caíam e levantavam juntos. É verdade que uma traição numa relação entre dois homens só pode acabar em separação definitiva, ou pode transformar-se em algo mais forte se houver escolha corajosa de enfrentar as consequências. Verdadeiro ou falso?